Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Abraço, Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Eu sou o Dr. Leonardo Bandeira, endocrinologista da Abraço, sou doutorando em endocrinologia na Escola Paulista de Medicina e diretor do Departamento de Metabolismo Ósseo da SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. No episódio de hoje, vamos discutir um tema de grande relevância para a prática clínica e de grande interesse na atualidade, que é a terapia hormonal e a sua relação com a saúde óssea. Para aprofundar esse tema, recebo o Dr. Marcelo Steiner, ginecologista, atual presidente da Abraço. Ele também é professor associado do setor de ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar da Faculdade de Medicina do ABC. Marcelo. Olá, é um prazer muito grande estar aqui participando desse podcast, né? Eu acho que é um assunto que eu gosto muito e muito prazer em poder conversar, né, com duas pessoas aí que eu admiro bastante, o professor Leonardo Bandeira e a professora Victoria Borba. Eu acho que vai ser um papo bem legal. Obrigado, Marcelo. E também contamos com a presença da doutora Victoria Borba, endocrinologista e professora da Universidade Federal do Paraná, vice-coordenadora da pós-graduação de Medicina Interna da mesma universidade e também diretora do Departamento de Metabolismo Ósseo da SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Vic. Oi, pessoal. É muito bom estar aqui, né, junto com o Marcelo e o Léo, para a gente discutir esse assunto, que é um assunto que sempre está na moda, né? Então, as mulheres estão sempre curiosas e a gente tem muitas respostas para dar para as nossas pacientes. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Vamos em frente, que acho que nós vamos conseguir fazer algo assim bem dinâmico. Vamos iniciar um pouco, né, falando primeiro sobre o que acontece com o corpo da mulher, né, a fisiologia feminina. Por que que isso vai levar, as consequências que isso vai levar para a saúde óssea e entrando na fase da menopausa. Vic, por que as mulheres têm, então, massa óssea menor que os homens? O que é que acontece durante a vida que faz com que as mulheres tenham uma massa óssea menor que os homens e que muita gente acha que osteoporose só tem nas mulheres, né? Osteoporose pós-menopausa. A osteoporose masculina é até meio deixada de lado exatamente por isso. É uma verdade, né? Apesar de nós nascermos com uma massa óssea muito parecida, ao longo do crescimento, do desenvolvimento, os homens vão ganhando mais massa óssea e mais progressivamente maior do que as mulheres. Então, eles terminam aquela fase que a gente chama de pico de massa óssea, com uma massa óssea maior e com ossos maiores do que as mulheres. Então, eles não ganham somente altura, mas eles ganham mais osso. Então, já começa aí uma certa desvantagem da mulher. E ao longo da vida adulta, nós mantemos essa massa óssea, os homens também mantêm, só que as mulheres, quando entram na menopausa, que é o nosso assunto hoje aqui, elas passam a perder massa óssea muito rapidamente. E isso faz uma grande diferença, né, Léo? Porque se eu ganhei e não ganhei o suficiente, eu vou começar a gastar aquilo que eu não tenho. Então, essa perda de massa óssea ao longo da menopausa, da transição menopausal e da própria menopausa, faz a diferença, porque quando eu chegar naquela fase de mais senescência, eu tiver mais velha, eu já perdi muito osso. Então, nesse período é uma perda muito rápida, que não acontece com o homem, só vai acontecer com o homem se ele tiver um câncer de próstata, tiver um hipogonadismo, uma situação mais específica. Ele vai continuar perdendo lá depois dos 60 anos uma quantidade muito pequena, progressiva, e que a mulher já perdeu muito antes de chegar nessa fase dessa perda pequena e progressiva. Então, essa acho que é a grande desvantagem das mulheres em relação aos homens, e por isso que ficou muito famosa essa história, né, da osteoporose só ser uma doença de mulher, mas não é, né? Nós temos muitos homens aí, apesar de ser mais comum em mulher, a gente tem, sim, uma prevalência alta em homens também. Seria por causa da testosterona, essa diferença do pico de massa óssea?
Acho que a diferença maior é muito mais genética e tem também a testosterona fazendo um maior espessamento, principalmente da cortical. Então, a gente tem também, porque nós também temos estrogênio, o homem também tem estrogênio, ele precisa do estrogênio para amadurecer esse osso e para esse osso ficar mais resistente. Mas ela tem, sim, um papel fundamental, principalmente nessa resistência cortical aí, né? E lembrando, né, que hoje em dia até a gente evita usar o termo para homem andropausa, né? Exatamente para não dar para não remeter a queda abrupta que acontece na menopausa da mulher. O homem não tem essa queda abrupta de hormônios como na mulher. Mas eu acho que, assim, duas coisas que eu acho que são interessantes, né? Que justamente ali na puberdade que você vai começar a ver uma diferenciação nesse acúmulo de massa óssea, né? O accrual, né? Do bone density aí, entre começa a ficar diferente entre as mulheres e os homens, né? Ou entre os meninos e as meninas, os adolescentes, né? E ainda não se tem muito claro, né, o que realmente acontece, né? Tem a questão aí hormonal, né? Tanto o hormônio de crescimento envolvido, como o estrogênio envolvido, como testosterona envolvido, e ainda é um processo fisiológico não totalmente conhecido, mas é justamente nesse momento que você começa a ter um distanciamento, né, de ganho de massa entre homens e mulheres, e principalmente acúmulo cortical, que eu acho que é interessante. Agora, e a segunda questão que eu acho que é boa, que foi o finalzinho que a professora Vitória falou, é essa questão do estrogênio, né? O estrogênio também para o homem é extremamente importante, né? E tem homens que têm síndrome de hipoestrogenismo, que tem uma baixa massa óssea muito importante, né? Então, assim, também o estrogênio é fundamental para a saúde óssea masculina, né? Não só a feminina. E, lógico, o período aí de transição menopausal, eu entendo que é o momento mais dramático, e eu acho que é um momento que a gente vai conversar bastante aqui nesse podcast, porque eu acho que esse é o que a gente tem que chamar a atenção, né, para todos os nossos colegas médicos, que tem que olhar com carinho para a gente não perder a oportunidade de identificar aquelas de maior risco e atuar para não ter o desfecho que a gente não quer que aconteça, que são as fraturas, né, nessas mulheres, principalmente. Exato. E aí você já entrou na próxima pergunta que eu ia, né, fez esse preâmbulo, mas já para entrar na fase da menopausa. E aí eu vou perguntar então, Marcelo, qual a diferença de menopausa e climatério? Porque isso é uma confusão, né? Quando que a mulher entra no climatério e depois quando dizer que ela está na menopausa? O que é que define isso? Sendo bem didático em relação à nomenclatura. Menopausa é um termo que significa a data da última menstruação. Então, a última menstruação da vida da mulher é a menopausa, quer dizer, ela vai deixar de menstruar. Então, ali parou a menstruação, menopausa, né? Isso, né, parar de menstruar é um sinal de um esgotamento total, né, da capacidade de produção hormonal do ovário dela, certo? Só que essa diminuição de capacidade, ela não acontece de um dia para o outro, né? Existe um momento em que isso começa a acontecer, que é quando você começa a ter uma diminuição mais importante de folículos, né? Que são estruturas que têm ali as células que produzem esses hormônios e também que tem dentro da sua estrutura os óvulos. Então, essa mulher vai deixar não só de ter diminuição de produção hormonal, mas também capacidade reprodutiva. Mas, quando ela começa a ter esse esgotamento desses folículos, ela começa a ter uma diminuição de produção hormonal, e isso já começa a trazer sintomas para ela. Primeiro sintomas, irregularidade menstrual, e aí sim, no segundo momento, quando ela já está mais com esse esgotamento completo, chegando mais perto da menopausa, aí sintomas característicos de menopausa, né, onda de calor e tudo mais. Quando ela deixa de menstruar, faz a menopausa e fica 1 ano sem menstruar, aí a gente entende que ela entra num período de pós-menopausa. E o que é o climatério, né? O climatério é esse período que se inicia nos primeiros sintomas de menopausa, né? Até, e aí isso pode ter um pouquinho de discussão na literatura, os 65 anos. Por que até os 65 anos? Porque a gente entende que até esse período os hormônios, né, principalmente o estrogênio, ainda impactam na saúde dessa mulher. Depois dos 65 anos, ele deixa de ter uma importância maior e passa a ser o envelhecimento, né, o envelhecimento celular
que vai trazer mais consequência. Então, essa janela dos primeiros sintomas ali de um esgotamento folicular até os 65 anos, aí como um corte, né, aí cronológico, que pode variar de uma mulher para outra, mas como um corte cronológico geral, é o período do climatério. E aí a gente tem a menopausa, que é quando ela deixou de menstruar a última vez, e a pós-menopausa, quando ela já está 1 ano sem menstruar. E tem a transição menopausal, que é esse período dos primeiros sintomas até esse 1 ano sem menstruar, né? Então, assim, são essas a nomenclatura aí deste período. Tudo está dentro do climatério, então. Tudo está dentro do climatério. O primeiro sintoma você já pode definir, por exemplo, uma irregularidade menstrual, você já pode dizer que entrou no climatério. Sim, se ela começa a ter diminuição de números de ciclo ou alguma mudança na sua fórmula menstrual, neste período, né? Lógico, podem ter outras possibilidades, outros tipos de doenças que podem levar a uma alteração, mas normalmente uma mulher acima dos 45 anos, quando começa a ter alguma irregularidade menstrual, uma hipótese muito grande é se ela já está entrando aí na perimenopausa, né? Iniciando o período do climatério. Uma coisa que às vezes confunde, às vezes deixa a gente confuso, é que às vezes você vê um FSH muito alto e ela ainda tá menstruando. Ou o contrário, parou de menstruar, mas o FSH ainda está ali 15. Porque aí eu vou entrar já na próxima pergunta que eu vou fazer para os dois, né? A gente, né, Vicky, não sei se você concorda, mas como endócrino a gente tende a olhar muito para os hormônios. Eu fazia até um paralelo aqui, acho que não sei se foi um estudo ou foi uma aula que eu vi isso. Ela foi em alguma aula que mostrou um estudo que mostra que para dar diagnóstico de SOP, os endócrinos pedem muito menos ultrassom, né? Ultrassom pélvico ou transvaginal, dá muito menos atenção ao ovário e mais atenção ao laboratório. E os ginecologistas não pedem mais ver lá, quer ver o ovário policístico no ultrassom. Então, acho que aqui é a mesma coisa, eu sempre olho mais para o FSH como um parâmetro para dizer que está na menopausa. Acima de 25, 30, né? Não sei se tem qual o critério atual, Marcelo, mas assim, eu não sei você, Vic, se é... Então, você valoriza mais, eu pergunto para os dois, o hormônio, o nível hormonal ou sintomas clínicos? Os sintomas clínicos, apesar de endocrinologista, acho que a gente tem que valorizar mais, né? Mas o hormônio, sem dúvida, principalmente em pacientes que têm DIU, né, de progesterona, e hoje é uma grande, né, o uso é muito amplo, pacientes esterectomizadas, acho que a gente sempre vai pedir os hormônios, né, para confirmar e para ter certeza, apesar dela estar com esse quadro já, porque a transição, às vezes, ela é cruel para a mulher, eu acho, porque ela passa por uma labilidade, né? Menstrua no mês, daí no outro não, ou atrasa, ela já tem sintomas da menopausa, já tem fogachos, né? Sintomas vasomotores, e às vezes já começa com outras alterações que confundem, deixam muito confusa. Eu acho que é uma fase que a mulher precisa que você dê uma certa segurança para ela. E aí, nesses casos, eu acho que talvez nem sempre a dosagem hormonal ajuda, Léo, mas quando, principalmente pacientes que não têm útero ou que estão usando DIU de Mirena, né, de progesterona, eu acho que para essas pacientes é fundamental, porque você não vai ter certeza, né? Hoje até eu atendi uma paciente e ela falou assim, não, eu já comecei com depressão e não sei o quê. Aí você começa a conversar, sempre esses sintomas, o ruim é que eles podem ter outras causas. E aí eu tinha um problema enorme familiar e não era nada disso, né? Então, eu não sei, o Marcelo vai poder falar melhor até disso, mas o FSH, às vezes, ele também, apesar de ele ser o primeiro a aumentar e estar mais relacionado, né, com esse início aí da transição menopausal, ele é o primeiro hormônio. Antes de baixar o estrogênio, é o FSH que aumenta, né? Então, ele ajuda, sim. Na verdade, o estradiol não é um bom parâmetro, né? É uma discussão boa, né? Eu acho que assim, se tem uma dúvida diagnóstica, né, uma suspeita de alguma outra questão que não realmente aí uma síndrome climatérica, eu acho que né, pode-se abrir mão do FSH ou mulheres ali antes dos 45 anos, né, pensando numa insuficiência ovariana precoce ou mesmo uma insuficiência ovariana prematura antes dos 40 anos, aí eu acho que tem sentido. Depois dos 45, eu sou muito mais criterioso para pedir o FSH, porque eu acho que o FSH ele não é um bom marcador no sentido de que ele pode ser muito variável, né?
Então, assim, se naquele mês ela teve um ciclo ovulatório, ele vai vir baixo e não necessariamente, e não necessariamente ela não vai estar numa síndrome climatérica, né? Então, assim, eu acabo, né, principalmente mulheres acima dos 45 anos, valorizando muito os sintomas, né? E eu acho que, assim, sintomas clínicos, né, de labilidade emocional, fogacho, aí eu acho que é muito claro que tem um esgotamento folicular, né? Se tiver normalmente, né, como o primeiro sintoma é irregularidade menstrual, se ela tiver Mirena, normalmente ela não vai fazer esse sintoma, e às vezes a gente fica meio realmente na dúvida, e agora, né, o que está acontecendo com essa mulher? Mas se ela for sintomática, eu vou fazer o tratamento. Eu entro com estrogênio, mesmo que talvez eu não tenha tanta certeza, porque eu prefiro, eventualmente, pelos sintomas, fazer uma prova terapêutica do que se esse FSH vai me ajudar ou não, entendeu? Agora, sim, tem momentos que, né, a gente precisa lançar mão do que a gente tem, e o FSH, em muitos casos, ajuda. Agora, não existe, isso é até uma questão de prova do nosso título de especialista, né, se o FSH faz parte do diagnóstico de síndrome climatérica, e a resposta é não. Então, não, só para a gente não ser... eu acho que se fosse na prova de endócrino, a resposta ia ser sim. Então, aí. E vou te falar, viu, o Léo, você falou do síndrome ovário policístico, né? Eu entendo isso, quer dizer, o pessoal gosta de ver a morfologia alterada do ovário, mas a gente tenta nas aulas, né, explicar que talvez esse seja o fator menos importante, né? Porque aquela síndrome ovário policístico real mesmo é aquela que está em amenorreia, né? E tem hiperandrogenismo. Não importa essa morfologia ovariana, mas... Tem os vícios, né? Tem os vícios, exato. Tem os vícios. Antes de passar para terapia de reposição hormonal, de fato, eu queria fazer só uma pergunta rápida para o Marcelo. E a questão de fertilidade, Marcelo, né, nessa transição? Quando você deixa de se preocupar que não tem mais ovário, que ela não vai... Como é que você avalia? A princípio, isso é muito... É bem já... Não é o tema aqui, mas só para dar um contexto. É assim, se ela está em 2 anos em amenorreia, eu deixo de ter essa preocupação. Uhum. 1 ano, um ano em amenorreia, eu posso até... aí sim, se tem um receio de contracepção, é muito jovem, como eu falei, ainda tem esse receio, se faz o FSH, né? E aí ele precisa estar acima de 30 para ter uma tranquilidade em relação a isso. Se não, ela pode mesmo ela tendo, né, ciclos irregulares ou muitos sintomas, você ainda merece ter essa preocupação, né? Tanto que eu acho que muitas vezes a gente, como estratégia terapêutica, principalmente mulheres antes dos 45 anos, a gente faz ainda pílula com estradiol, né? Dá um ISIS como estratégia, assim, porque eu vou garantir para ela a reposição estrogênica e ainda vou trazer o benefício da contracepção, né? Se tiver Mirena, tal, ótimo. Ou se ela não tiver vontade ou tiver receio de fazer estradiol, estrogênio, aí faz o progestagênio, só pílulas com progestagênio e garante essa proteção aí de gravidez. Mas existe esse risco, sim. Então, o FSH seria um bom marcador para isso, para ver... Sim. Alto. Mas essa fase é uma fase difícil, né? Porque quanto mais jovem a paciente, acho que eu penso que é pior, porque ela tem mais chance de ter ali um escape, né? Algum folículo que ainda vá progredir. E mesmo nas de mais idade, a gente tem que esperar 2 anos. Eu estou te perguntando porque agora você já me deixou encucada. 2 anos eu tenho que esperar em amenorreia para você ter certeza absoluta, isso é o guideline, né? Para você ter, antes dos 50 anos, sim, né? Antes dos 50 anos... Antes de 50 anos, tá. Isso, antes dos 50 anos, sim. Após os 50, diga assim, porque pode perguntar, né? Eu preciso me proteger ainda? Estou na menopausa, preciso me preocupar com após os 50 já é uma outra história, né? Vai depender muito de casos, assim, mas há uma certa recomendação que pelo menos 1 ano em amenorreia, né? E para você ter certeza. Se ela não tiver isso, é importante fazer o FSH ou manter ela com alguma coisa, né? E se você entrar com reposição hormonal, já fica mais tranquilo também, né?
Não totalmente, mas Não totalmente, é. Eu acho que eu acho não que é um vale a pena você. anticoncepcional, né? E a Mas dose não vai ser tão alta, né? Não vai É, bloquear, né? diminui. Enfim, mas aí você entra na menopausa, a mulher entra na menopausa, e aí você vai considerar entrar com a terapia de reposição hormonal, né? Então, quando que a gente deve considerar entrar com essa terapia de reposição hormonal? Então, quais seriam as indicações clássicas? Então, o clássico é a sintomatologia, né? Eu acho que a indicação maior são os sintomas vasomotores, e é o que leva, normalmente é o que leva as mulheres a procurarem o ginecologista, o endócrino, né, para tratamento. Então, esses são os sintomas bem clássicos. Tem sintomas não tão clássicos, né? E que muitas vezes a gente mesmo pergunta. Tem algum sintoma? Ela fala que não, quando se começa a fazer uma anamnese mais ativa, as pacientes começam a reclamar. Então, alteração de cognição, do sono, Humor, né? artralgia, humor. Então, tem várias outras alterações que podem ser tão importantes quanto piorar a qualidade de vida da mulher. Eu acho que a mulher sendo sintomática, né, ela tendo esses sintomas, e se ela não tiver principalmente nenhuma contraindicação formal, ela deveria, acho que nós deveríamos todas fazer reposição hormonal. Ainda existe muito medo das pacientes, infelizmente, de muitos médicos, né, em relação à reposição hormonal. Mas ela traz inúmeros benefícios, principalmente quando bem indicada, né? E acho que é até um tanto injusto com as mulheres ficarem sem, Uhum. porque tem benefícios e principalmente em relação à qualidade de vida, né? Melhora muito. E eu acho que o Marcelo pode até falar mais dessas contraindicações. Isso. A gente tem que ficar atenta a elas, mas se não existirem, não contraindicarem mesmo, as sintomáticas todas devem fazer. Eu concordo, eu vou perguntar ao Marcelo as contraindicações, mas porque eu acho que quando, me corrija se eu estiver errado, Marcelo, se você pegar em recomendação oficial, guideline é fogacho, né? A recomendação principal. é, Mas eu concordo com a Vicky que qualquer sintoma de labilidade, né, de humor, né, tá com mal-estar, tá com déficit cognitivo, eu acho que qualquer sintoma eu concordo. Eu inicio, claro, não tendo contraindicação, né? E aí aproveito e pergunto para você e já emendando nas contraindicações aí para a gente. São 3 indicações formais, né, assim, que a gente tem para terapia de reposição hormonal. Uma é sintomas vasomotores, né, e aí entra as ondas de calor como o principal sintoma vasomotor, o principal representante. Mas eu incluiria aí também as questões de labilidade emocional, de impacto de saúde mental, que eu acho que são bem importantes, né, a sudorese, alteração do sono, né? A outra seria a síndrome geniturinária da menopausa, né? Também é uma indicação tópico, né? aí. Seria tratamento tópico, né? Não necessariamente. Assim, o que acontece se você fizer o sistêmico e tiver benefício para a síndrome geniturinária, tá tudo certo. O problema o que acontece é que o tratamento tópico ele acaba sendo mais eficaz do que o sistêmico, entendeu? Então, às vezes, ou ela não quer fazer o sistêmico e tem essa queixa, você faz o tópico, mas às vezes só o sistêmico não traz um real benefício, quer dizer, ou melhora parcialmente, e aí você pode associar o tópico. E a terceira indicação, e aí que eu acho que é o que a gente tem que falar aqui, reforçar e bater bastante nessa tecla, é a prevenção de massa óssea, a princípio, né? Prevenção de massa óssea, mas eu, né, dou um passo a mais e acho que também, além da prevenção, tem a questão do tratamento, que eu acho que é uma distinção que a gente tem que fazer bem importante quando a gente fala em saúde óssea, né? Uma coisa é a prevenção, outra coisa é o tratamento. Então, essas são as prevenção, né? É a terceira indicação clássica, né? Consagrada. Então, seriam essas 3. Agora, em fazendo a terapia de reposição hormonal, você tem muitos outros benefícios. Apesar de não ser a indicação, você tem esse benefício. Então, ajuda na sexualidade, ajuda na diminuição de dores articulares, ajuda em perfil lipoproteico, ajuda em diminuição de sintomas de humor, né? Quer dizer, tem muitos outros benefícios associados. Pele, cabelo, tem bastante coisas aí já discutidas, né? Eventualmente até uma prevenção de doença demencial, que é bem discutido, mas
eventualmente pode se pensar nisso. Como contraindicação absoluta, eu acho que assim, as que a gente deve sempre destacar é a câncer de mama, né, história pessoal de câncer de mama, pessoal, não familiar, pessoal, é uma contraindicação absoluta. Ter tido também desfechos cardiovasculares, né, então infarto ou algum evento tromboembólico é uma contraindicação absoluta, apesar de que há uma questão, se ela já teve um evento tromboembólico provocado, né, por alguma coisa assim, um trauma, tal, e aí fez um evento tromboembólico, não necessariamente algo que seja, vamos dizer, o evento tromboembólico adquirido, você pode pensar ainda em fazer terapia de reposição hormonal, principalmente se for via transdérmica. Então, tem essa discussão em relação ao evento tromboembólico. Mas, de maneira geral, não é uma contraindicação. Trombose após viagem de avião, longa. Outra contraindicação é doença hepática, né, importante, né, para o metabolismo hepático, que pode trazer problema. O sangramento uterino de causa não conhecida, né? Eu acho que, assim, não teria muito outras contraindicações. Câncer de ovário grave, né? Câncer de ovário mais adiantado, né? Tem umas... Tem muita discussão em relação a sobreviventes de câncer, né? Tipos de câncer e tal. Tem o câncer ovariano endometrioide é uma contraindicação e o câncer epitelial de baixo grau também é uma contraindicação. Útero? Útero não. Né, assim, útero, colo de útero não, endométrio se ela tirar o útero, assim, a princípio também não seria uma contraindicação. Já tirou, né? E uma provocação, Marcelo, e as pacientes que são geneticamente positivas, têm BRCA positivo? Eu ia perguntar isso. Como que a gente coloca? Porque eu tenho um pouco de dificuldade, eu sou sincera a falar, quando me aparece uma paciente assim, acho que é difícil. Ela fez a estratégia... Fez uma tipagem, porque na família tinha, acabou fazendo uma genotipagem, então, e aí vem positivo. Mas aí ela fez adenomasté e fez oforé? Não fez nada? Só o gene. Aí eu acho que é uma discussão grande que você tem que ter com os oncologistas, né, e mastologista. Existem alguns trabalhos que não necessariamente a terapia de reposição hormonal pode fazer aumentar o risco de câncer, principalmente naquelas que já fizeram, né, tiraram um risco, né, absoluto, ou seja, que já fizeram adenomasté e já fizeram eventualmente oforé, aí esse risco diminui bastante e pode-se pensar em fazer a terapia de reposição hormonal. Se não fez esse approach, eu acho que aí é complicado, né? Porque ela já tem um risco muito alto, né? De fazer. E ainda você vai fazer uma estratégia de tratamento que, não que ele seja carcinogênico, mas ele é carcinocinético, quer dizer, você vai estimular a proliferação dessas células, que são células ali que tem um fator genético pressionando. Então, acho é muito complicado. Então, aí não, né? Eu também penso. Isso, Agora, se ela já fez adenomasté e a oforé, aí é uma outra história, eu acho que aí cabe discussão e eventualmente, né, compartilhar aí com os colegas onco e o mastologista, se a mulher for muito sintomática e a gente entender que vai ter benefícios, eu acho que tem muito sentido. Acho que aqui uma coisa bem importante, né, que nós estamos falando de pacientes sintomáticas, né? Porque você não vai pensar nisso numa paciente que está numa condição dessa, que já tem geneticamente predisposta, se ela não for super sintomática. Tem que ver risco-benefício, né? Claro. Uma discussão interessante que eu vi no COPEN, agora, mês passado, foi uma paciente que tinha fator 5 de Leiden, mas não tinha história, né? E aí a conclusão que chegou lá na discussão foi que se tiver em heterozigose, poderia entrar. Em homozigose, não. Eu não sei se você concorda com isso. Mas, claro, ela tinha sintomas, essa discussão de risco-benefício, estava muito incomodada. O que acontece nesses casos é que a via transdérmica não aumenta risco de evento tromboembólico.
era equivalente à população que não faz uso. Uhum. Então, e aí, alguns estudos não excelentes, tal, mostram que mesmo mulheres com risco de trombofilia, né, risco genético de trombofilia, também não tem esse risco aumentado, né? Mas também é uma discussão para se fazer, não é uma indicação, assim, super corriqueira e fácil. Eu acho que tem que ter essa discussão, porque vai depender, assim, da segurança da paciente, de quanto ela é sintomática, né, se ela tem algum outro fator de risco, ela é obesa também. Putz, aí tá, é mais um fator de risco que vai contribuir, a obesidade aumenta, né, também esse risco, né, ela é tabagista, quer dizer, poxa, né, qual é o risco dessa mulher? Agora, o estradiol, o estrogênio, né, que não tem essa metabolização, principalmente o estradiol, na terapia de reposição hormonal, numa dose pequena, o impacto hepático, né, para fazer impacto em produção de proteínas hepáticas é muito pequeno, você não vai ter aumento desses fatores de coagulação, nem SHBG aumentando muito. Então, assim, acaba não impactando, né, tanto esse risco. Né? Então, assim, dá para discutir isso, esse dá para discutir. Oral não. Oral não. Mas o oral de jeito nenhum, mas o transdérmico sim. E aí, então, a gente vai, né? Falamos aí das indicações, contraindicações, optou-se por usar, tá? Então, a gente vai usar o hormônio feminino, é o estradiol, né? É o estrógeno. É o estrógeno, que hoje em dia as formulações é com estradiol, né? Antigamente tinha aquelas conjugadas equinas, né? Estórios equinos conjugados, né? E era o que dava mais. Era mais o WHI foi feito com estórios equinos conjugados. WHI, exato. E agora essas formulações, principalmente a transdérmica, vai ter menos risco de efeitos colaterais. E a progesterona sempre que tiver útero, certo? E sim. E não tiver útero... Sim. Tem que proteger progesterona ou progestagênio, né? Não precisa ser necessariamente progesterona, mas progestagênio também, você tem uma variedade de progestagênios para serem utilizados neste momento, ou, eventualmente, como já falou, né, a própria professora Victoria, o Mirena, já tem indicação de se fazer nas mulheres neste período com tranquilidade. Não o Cailina, mas o Mirena sim. Eu ia fazer essa pergunta. O Cailina não, né? Tem menos hormônio. Não por bula, né? Principalmente, mas racional biológico até teria, mas... Tá. E no caso do... no caso do... Se você fizer terapia tópica, vaginal, você precisa fazer progesterona ou não? Não. Porque a absorção sistêmica é muito baixa, você não tem um risco de espessamento endometrial, não precisa proteger esse endométrio de jeito nenhum, assim. Não é recomendado, não. Aí a tópica, né, que também pode ter, você tem o promestriene, né, que é um éster de estradiol, que é uma estratégia interessante, ou você tem o estriol, né, que é um estrogênio não tão potente, mas para essa ação local ele vai bem, ou agora você tem o estradiol, né, 10 microgramas de estradiol, que é uma formulação que existe, que tem uma resposta interessante também, né, são os 3 estrogênios aí que para via tópica. Superior a outro, alguma vantagem nenhuma sobre o outro? Tem agora... Não, acho que, assim, você vai ver, tem alguns estudos que mostram, mas não são nenhum estudo, assim, super robusto, para você falar, olha, realmente, um é mais eficaz que o outro, tal. Existe tecnologia, né, assim, o comprimido desse de estradiol, ele realmente a mulher não sente sair secreção como outros que ela pode se queixar de saída de secreção, tal. Então, eu acho que vai mais nesse sentido, assim, de a aderência da paciente, de conforto da paciente, não tanto de eficácia. Eu acho que todos são eficazes, né? Não dá para a gente ter certeza de que um é mais eficaz que o outro. Uma coisa, e o laser? Você acha que eu li que o laser é tão eficaz quanto esses hormônios locais aí? Existe essa... Eu vi até um estudo que comparou os dois e parece que foi igual, mas não era um estudo tão robusto assim. Né? Não tinha um N tão grande de pacientes. Sim. Você sabe que o primeiro ensaio clínico que foi feito, né, randomizado, duplo cego, foi lá da faculdade, né? Fui eu, o Luciano e a doutora Vera, a gente fez e a gente comparou
com estriol, né, o laser de CO2, no caso. E ele foi um pouquinho inferior ao estrogênio isolado, né? A associação dos dois juntos foi muito boa, né? Ainda não dá para você falar que ele é superior ao estrogênio. Eu entendo que nunca vai se encontrar esse resultado. Quer dizer, ele pode, no máximo, ser semelhante, né? Aí também vem a questão de pouca ainda robustez em relação à segurança, né? Eu acho que precisa de mais estudo, apesar de já ter tido várias. Você tentar entender, assim, no longo prazo, que pode causar você fazer anualmente, né, essa estratégia, principalmente com o CO2, que é microablativo. Será que se eu fizer 10 anos de todo ano, será que vai ter alguma consequência? Né? Não sei, não sei. Você tem um laser de erbium, que aí ele é não ablativo, nem, né? Aí é menos, é só um aumento de temperatura, talvez ele seja mais seguro nesse ponto de vista, mas também não tem estudo comparando um ao outro, né? E aí, assim, o que acontece é, quando você coloca as opções para as mulheres, né, eu acho que o que acaba sendo favorável para o laser, ao laser, para muitas, é a comodidade, né? São 3 sessões e ela faz, anualmente. Diferente, e já o estrogênio, ela tem que ficar colocando comprimidos 2 vezes por semana, tal. Isso às vezes pode ser algo que para ela não seja tão interessante. Agora, muitas mulheres não respondem bem ao laser, né? Ele não é espetacular, porque muita gente vende como se o laser fosse resolver para todo mundo. Não é verdade. Você tem muitas mulheres que são mal respondedoras ao laser. Como qualquer estratégia terapêutica, eu acho que ali em torno de 30, né? Eu normalmente divido em 3 grupos, né? 33, 33, 33. 33 que respondem muito bem, 33 que respondem mais ou menos, nem muito bom, nem muito, mas responde, e 33 não respondem, né? E aí, né, você tem que fazer outra estratégia. Eu acho que a combinação é possível. Estrogênio tópico com laser, eu acho que muitas vezes é uma estratégia interessante, porque você tem boa resposta e consegue prolongar um pouquinho ainda esse aspecto do laser, né? De que você pode fazer ele anual ou um pouquinho mais de um ano. Aumentar o tempo, Só porque eu acho que tem muita gente que não é familiarizada com isso, Marcelo, pode explicar? Esse laser é o que? Ele faz uma sessão? Como que não. Para quem está ouvindo aí? O laser, ele normalmente tem umas variações de protocolo, mas normalmente o habitual são 3 sessões, né? Com um intervalo de 7 a 15 dias entre elas. É um aparelho, né? E ele solta esse feixe de no consultório, de laser no consultório ambulatorial, e ele aumenta a temperatura. A estratégia é aumentar a temperatura, e esse aumento de temperatura faz com que você tenha uma resposta de proteínas de choque no submucoso, né? Na submucosa, né? E isso faz com que você tenha ali que essas células comecem a ter uma produção, né, de colágeno e conseguir ter uma hidratação melhor, né, e melhorar o trofismo, e também com essa hidratação melhorando, aumenta glicogênio e tal, e aí você tem uma melhora da saúde, né, desse tecido mucoso aí, do tecido vaginal, né. É uma coisa de tecnologia interessante. Não é só laser, né, você tem outras estratégias, né, que eu não tenho muita experiência clínica, mas tem, né, ultrassom focado, tem o Frax, né, com 2x, que às vezes pode confundir com o Frax, o Frax 2x, né, que também é uma tecnologia que existe. Então, é engraçado, né, eu faço muito mais osteometabolismo, e muitas vezes o pessoal fala de Frax, e eu na minha cabeça vem o Frax de cálculo de risco, e na verdade eles estão falando do Frax, que é essa microablação aí, para melhora da mucosa vaginal. Pode confundir. Mas para pacientes que não podem usar o estrogênio, eu acho uma boa... É uma estratégia. Opção, né? É uma estratégia mais cara, não é disponível aí, né, no sistema. Sim, tem a coisa do custo, que é uma coisa... Eu acho que é uma boa opção, né? Isso. Mas na Unicamp,
eles fizeram um estudo para mulheres pós-câncer de mama, né? Então, foi um estudo já com uma população específica que teve boa resposta. E você tem alguns serviços que já estão tendo, né? Lá no ABC a gente tem, no Hospital da Mulher em São Paulo tem também. Quer dizer, vai chegando, né? Vai chegando para a população do SUS também, né? Não é para todo mundo, tá? Tem alguns casos selecionados, mas é uma estratégia. Excelente, Marcelo. A discussão está muito rica, mas pelo tempo nós vamos encerrar essa primeira parte da discussão. Voltamos em breve, então, com o segundo episódio falando mais sobre reposição hormonal na menopausa e saúde óssea. Até logo!